Você provavelmente já ouviu que os juros estão altos porque os banqueiros gananciosos mandam no Brasil. Enquanto o governo gasta sem controle e afunda o país em dívidas, os políticos influenciadores, auto-ungidos de progressistas, insistem em culpar os bancos e os ricos pelos juros altos. Neste vídeo, essa farsa é desmontada, a mentira que transforma o verdadeiro vilão em herói, e o verdadeiro herói em vilão. A turma da Faria Lima, ela está olhando para o telefone, esperando o telefone tocar. A opinião pública vai se voltar contra o governo vai perder popularidade. A turma da Faria Lima está olhando para o telefone, com um sorrisinho maroto na boca, esperando o governo ligar e falar assim, tá bom, o que você quer? Preciso da tua ajuda, me diz aí o que você quer. E se você soubesse que isso é só mais uma mentira conveniente da vertente moralista católica brasileira? E se os verdadeiros e únicos culpados estivessem dentro do governo, e não no mercado? O Brasil é um país que tem, historicamente, a maior ou uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Então, por que isso? A minha resposta é para manter a lucratividade do sistema financeiro. A cada crise econômica ou eleição, o discurso é sempre o mesmo: o Banco Central está a serviço dos ricos. Os juros são altos para beneficiar banqueiros. Mas essa narrativa tem um problema: ela é uma falácia, podendo ser até mesmo um sofisma, uma fraude. Os juros estão altos porque o governo gasta demais e se endivida sem critério. Para que alguém aceite financiar essa dívida, é preciso pagar caro, com juros altos. Isso não é ganância do mercado. É o preço do risco causado por um Estado desgovernado. Mas os auto-ungidos de progressistas justiceiros cósmicos do paraíso católico na Terra invertem a lógica e dizem que os juros altos causam o endividamento, quando é o contrário, o descontrole fiscal é que exige juros mais altos. E por que fazem isso? Porque há interesses ocultos e inconfessáveis por trás dessas narrativas que resultam em livrar o governo de suas responsabilidades e conquistar a empatia popular, transferindo toda a culpa para os ricos, convenientemente retratados como egoístas e perversos, cuja farsa se sustenta na ignorância econômica da maioria e em uma herança cultural católica profundamente corrosiva, que há séculos associa a riqueza ao pecado e à culpa. Mesmo com autonomia formal desde 2021, o Banco Central é pintado pelos auto-ungidos de progressistas como marionete dos bancos e do capital especulativo. Essa retórica transforma um órgão técnico em inimigo político. O presidente do Banco Central vira o vilão. O investidor vira parasita. Os banqueiros são monstros que devoram o dinheiro do povo. Gente vivendo cada vez mais rico sem produzir um copo, sem produzir uma garrafa d'água, vivendo de especulação. É mais fácil e mais lucrativo, em sentido amplo, criar um vilão simbólico do que explicar como inflação, insegurança jurídica e rombos fiscais elevam os juros. Símbolos de riqueza, banqueiros, empresários, investidores, são apresentados como culpados pela desigualdade, pelos juros e até pela pobreza. Essa é uma estratégia emocional, não racional. No Brasil católico é muito fácil mobilizar ressentimento dizendo que o banqueiro lucra com o juro do que admitir que o governo gasta mal, cria inflação e aumenta o risco do país. A verdade exige maturidade. A mentira só precisa de um alvo rico fácil. Considere a parábola do espantalho dourado. Havia um reino vasto e fértil, chamado Terra Vasta, onde as colheitas sempre prosperaram, e os celeiros viviam cheios, mas a corte real vivia esbanjando. Gastava-se ouro em festas, em estátuas, em promessas que ninguém mais lembrava no dia seguinte. Com o tempo, o tesouro real secou. Para manter as aparências, os ministros começaram a imprimir moedas falsas. O valor do ouro caiu, o preço do pão subiu, e os pobres, sempre os primeiros a sentir a fome, começaram a murmurar. Em vez de encarar a verdade, o rei reuniu seus conselheiros e ordenou: encontrem um culpado, mas que não seja nem eu nem vocês. Foi então que surgiu o plano do conselheiro Mor. Há um fazendeiro chamado Latifúndios, dono de grandes terras.
produz trigo em abundância e empresta sementes a quem precisa. E dizem que enriqueceu justamente quando a colheita de outros fracassou. Perfeito, exclamou o rei. E assim construíram no centro da praça um enorme espantalho dourado, com o rosto de latifúndios e sacos de moedas pendurados no pescoço. Escreveram em sua base: aqui está a razão da sua fome. O povo, aliviado por ter-a, quem odiar começou a lançar pedras e acusações. Esqueceram-se dos banquetes do rei, da moeda desvalorizada, dos gastos inúteis. A mentira tinha rosto, a verdade, não. No entanto, a fome não passou. As moedas continuaram perdendo valor. E sem latifúndios e seus empréstimos de sementes, ninguém mais sabia por onde recomeçar. Então, um velho camponês disse ao neto: quando a verdade pesa demais para carregar, os fracos escolhem um bode expiatório e o amarram no altar da mentira, achando que o sacrifício trará justiça. Mas só traz alívio, até a próxima fome. A moral: é mais fácil odiar quem tem do que entender por que tantos não têm, mas o ódio nunca alimentou ninguém. E a verdade, por mais dura que seja, é o único solo onde a justiça pode brotar. A grande mídia e os influenciadores auto-ungidos de progressistas propagam o mito de que os juros são altos para favorecer os ricos. A questão no Brasil é que os poderosos do sistema tomaram orçamento. E é tudo para eles, 500 bi de juro, meu irmão. Ignoram, ou fingem ignorar, que o principal beneficiário dos juros altos é o próprio governo, que depende disso para rolar a dívida pública gerada por sua própria irresponsabilidade fiscal. A desordem fiscal pode atingir tal gravidade que obriga o Banco Central a elevar os juros para conter a inflação, que, ironicamente, recai com mais peso sobre os mais pobres. Que acha que os agentes de mercado querem taxa de juros alta. O rentismo é uma consequência da irresponsabilidade fiscal do governo. A questão fiscal está no centro das discussões. Reconhecer esse fato desmontaria a farsa populista. E o populista jamais admite a verdade, pois sobrevive da manipulação para a defesa de interesses inconfessáveis, mascarados de virtude sob camadas de retórica falaciosa e sofismas cuidadosamente construídos. Os autoproclamados progressistas sabem, consciente ou inconscientemente, que, no Brasil de tradição católica, é muito mais fácil e lucrativo culpar os banqueiros do que responsabilizar o verdadeiro causador, o governo. Assim, oferecem uma explicação simplista para um problema complexo, alinhada a uma cultura historicamente corrompida pela aversão à riqueza, cultivada pela doutrina da Igreja Católica. Enquanto essa farsa continuar servindo aos seus interesses, a mentira continuará sendo repetida e aceita. A verdade é dura, mas liberta. O juros muito elevado decorre do Estado ineficiente. Quem lucra com a bagunça é o manipulador, dentro e fora da política, não o investidor. Quem manda no país não é o banqueiro. É a mentira, quando se acredita nela. A sociedade e a política brasileira são construídas sobre retóricas moralistas inspirados pelos dogmas da tradição católica, não por argumentos racionais. No lugar do pensamento lógico, predomina uma fé difusa, sustentada por valores herdados de uma época em que a escassez era a norma e a riqueza era associada à pilhagem ou à escravidão. A filosofia social da Igreja Católica pode ter feito sentido em tempos remotos, marcados pela miséria e pela economia de subsistência. Mas o mundo mudou e o Brasil insiste em não acompanhar. O capitalismo, sobretudo com respeito ao mérito, à autodeterminação individual, com todas as suas imperfeições, foi o único sistema capaz de tirar a humanidade de séculos de pobreza estrutural. Produção em larga escala, divisão de tarefas, inovação e interdependência no setor privado geraram prosperidade. Hoje, onde há fome, miséria e escassez, quase sempre é o Estado, não o mercado, que falhou. Mas no Brasil católico, os auto-ungidos de progressistas parecem desejar expandir justamente aquilo que a história já mostrou ser ineficiente, o poder público paternalista, centralizador e incapaz de prover sequer o básico com dignidade. Isso, o pobre tem computador? Tem. O pobre tem internet? Tem. O pobre tem smartphone? Tem. O pobre tem televisão? Tem. O pobre tem educação? Não. O pobre tem saúde?
Não. O pobre tem segurança? Não. Você já parou para pensar que tudo que o pobre tem é fruto do capitalismo e tudo que o pobre não tem é fruto do Estado? Pensa nisso. A visão tradicional da Igreja Católica sobre a pobreza, a riqueza e o lucro exerceu profunda influência sobre a cultura brasileira e latino-americana. A pobreza é exaltada como virtude moral. A riqueza é vista com desconfiança, como sinal de ganância, apego terreno ou injustiça social. O lucro, por sua vez, é tolerado apenas sob rígidas condições morais, sendo muitas vezes retratado como algo a ser vigiado, moderado ou até sacrificado em nome de um bem comum idealizado. Esse olhar moldou gerações com uma mentalidade que romantiza a escassez e estigmatiza o sucesso material, resultando em uma cultura que desvaloriza o mérito, o esforço produtivo, a liberdade econômica e a autodeterminação individual, associando o enriquecimento à exploração e à culpa moral. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa, né? Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Isso criou o terreno ideal para narrativas populistas que oferecem explicações simplistas para problemas complexos, como culpar os banqueiros, o mercado ou os ricos em geral, enquanto o verdadeiro responsável, o Estado, é convenientemente poupado. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Enquanto essa farsa moral continuar ressoando com a cultura moldada pela antiga moral católica, a mentira seguirá prevalecendo e sendo aplaudida como se fosse virtude. Há também uma contradição essencial. Os que pregam esse modelo de mundo justo, que condenam a busca por prosperidade e acusam o consumo de ser ilusão burguesa, vivem cercados de conforto, tecnologia e consumo. A imagem que vendem para os outros é exatamente o oposto da vida que levam. Eu adoro essa esquerda brasileira. Olha aqui, na porta do rodeio. Olha o Boulos. Deve estar aqui, né? Ó, eu gosto que eles são defensores do povo. Do partidário. Olha que beleza, ó. Aqui, ó. Ai. Tudo chique aqui. Boulos é do povo, né? É do povo. Fala galera, tá chegando o Mapa da Mina 2025. O evento mais importante do ano, onde eu faço minhas previsões para o que vai acontecer com a economia, com os mercados. Mapa da Mina 2025. As atitudes dos autoproclamados progressistas revelam suas tentativas de convencer o público de que rejeitam a ambição, que desprezam a riqueza, e não valorizam a liberdade enquanto praticam o oposto, e insinuam, de forma sutil, que a dependência do Estado é natural ou até desejável. Mas a verdade é simples, não há dignidade na pobreza imposta. E não há justiça em um sistema que pune quem produz para sustentar quem apenas promete, mas não cumpre com seus deveres ou não assume suas responsabilidades. E aí, tá grávida, né? E quem é o pai? Não tem pai. Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no peito. Aí tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! Tem o auxílio! Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? É. Pai, quero... Não deixa voltar o Bolsa... Vai, salta o Bolsa, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, obrigada, linda! Bolsa Família! 25 anos nós recebemos Bolsa Família! É a idade do meu filho, Natan! E aí, ó? Nós estamos passando uma revolução socialista em plena democracia, com o Estado induzindo a pobreza, um modelo de economia, um modelo econômico indutor de pobreza, onde você não dá valor à educação, ao aumento da produtividade. O que faz com que uma pessoa mude a renda é o seu conhecimento. E o Brasil é um país anti-conhecimento, anti-educação. E o que nós temos? Uma legião de pessoas sendo assistidas pelo Estado e o Estado fazendo questão de achar bonito
O único caminho da prosperidade é o trabalho e não o assistencialismo. Isso não é normal. Não é um país onde você incentiva a prosperidade. É um país onde você incentiva a miséria. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.